Olá, pessoal. Aqui é o Edmilson Migovski, sou médico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse podcast eu trouxe a Alde Ribeiro. Ela é formada em Administração e Finanças pela UERJ, fez MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e há mais de uma década trabalhando, ajudando os mortais comuns que não entendem de finanças a cuidar das suas finanças. E aquela máxima que diz que casas aqui falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, a Alde entra nos ajudando a gerenciar melhor as nossas finanças, porque a gente sabe que quando tem alguma coisa impactando as nossas finanças, vai mexer no estresse, vai mexer no relacionamento, portanto, comprometendo os pilares da medicina do estilo de vida. Alde, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado aí por você disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. E você falou na sua formação que é administração e finanças. A primeira pergunta é, qual é a diferença para a economia, a faculdade de economia? Obrigada, Edmilson, pelo convite. Na verdade, a formação de administração de empresas é muito voltada para a gestão empresarial. Sim. E aí, quando a gente coloca na grade administração e finanças, é uma forma mais completa, não só de fazer a administração de empresas, mas de finanças pessoais, de finanças empresariais e também pública. Então, ela abrange ali um pouquinho mais do tema de administração. Então, você falou a pública, empresa e pessoas. Você hoje se volta mais para as pessoas. Isso, para o planejamento financeiro familiar. Tá. E como é que é o teu trabalho? Como é que o que você precisa saber de mim ou saber do teu cliente e que conselhos você de cara daria para as pessoas que querem ter um mínimo de segurança em qualquer momento? Eu acho que o momento atual do país ainda é um momento melhor do que muitos outros países. Eu acho que esse momento político deixa a gente um pouco angustiado, porque a gente vê um monte de coisa, mas, de qualquer forma, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. O que você aconselha para a gente, Alde? Na verdade, no mundo de finanças pessoais, nós temos ali 3 metas, Uma das metas é a nossa reserva de urgência e emergência, que é aquela ali de curtíssimo prazo. Prazo é o dinheiro que nós vamos acessar em qualquer emergência realmente que nós temos ali, no nosso dia a dia. Sim. Então, por exemplo, ajeitar o cabelo é uma emergência, não, né? Não. Mas, bom, aqui a gente podia reservar uma doença, quando você não tem plano de saúde. Exatamente. Às vezes um carro que quebrou, alguma coisa doença, assim. um carro quebrou, uma viagem inesperada, Ou até mesmo, infelizmente, uma morte, demissão também. Exatamente. Nessa reserva, nós aconselhamos ali, dependendo a frequência de renda do cliente, Sim. Que ele tenha 6 vezes ali, no mínimo 6 vezes a sua renda ou o seu gasto atual. Digamos que uma pessoa ganha R$3.000 por mês, uma renda para emergência seria ter R$18 a R$20.000 guardadinho, aplicado de preferência, para ser utilizado numa situação de urgência, como, por exemplo, até perda de um emprego, para segurar o cara, exatamente, a pessoa por 6 meses ali. Tá. Então, essa é a nossa reserva ali de fácil acesso, é o que a gente vai deixar ali em D+1. O que é D+1, Alde? É um dinheiro que, se eu precisar, eu vou pedir resgate, eu vou ter na conta no mesmo dia, sabe? Entendi. Não, é diferente de um dinheiro, eu estou pensando em comprar um carro, estou pensando em comprar um bem. Aí a gente vai para ali para a emergência ali de formação de patrimônio, de emergência, não, desculpa, para a formação de patrimônio, é outra esferazinha, Tá, e nessa questão de você formar patrimônio ou alguma coisa que te jogue no outro patamar, você estaria, entre aspas, autorizado eventualmente lançar mão até dessa reserva emergencial? Não, jamais. Não, essa você não mexeria. É isso. Tá, e qual seria, na tua opinião, digamos que a pessoa está vendo a gente aqui agora, ela não fez nenhuma reserva, não tem nada, mas gostou dessa ideia de ter 6 vezes o seu salário guardado para uma situação emergencial. Qual seria a meta que você iria propor para ele, para que ele, ao longo de quanto tempo, chegasse a esses 6 salários guardados? Não dá para ser 6 meses. Qual seria a tua proposta para ser uma coisa mais realista, para dizer, faz isso nesse caminho, que daqui a tantos meses você alcança esse valor de 6 vezes o que você ganha? Qual seria esse prazo? Tá. O ideal é
a gente guarde ali pelo menos 30% da nossa renda. Poxa, Tá? 30% de 3 mil... É uma coisa, é algo desafiador, né? Sim. Então, é pensar que eu estou ganhando 100%, 70% eu tenho ali para os meus gastos domésticos, para minha manutenção, e 30% eu teria que guardar, tá? Aldi, mas isso não é factível na maioria dos casos. Então, a gente tem que fazer ali o nosso relatório de despesa doméstica, né? Ver o que mais nos sangra, ver o que é essencial, o que não é essencial, e fazer um plano. Cada cliente ele vai ter um plano. Uns vão conseguir guardar 30%, 40% porque moram com os pais. Sim. Outros vão guardar 10%, 20%. O importante é a gente ter na mente que a gente tem que guardar dinheiro, sabe? Que a gente tem que ter uma reserva dessa. Sim, mas aí quando você fala em 30%, você, ao longo de não sei quantos meses, você vai ter já colocado a tal reserva emergencial, e se você continuar guardando 30%, você vai ter, mas tem um fundo para você ou gastar com uma viagem, ou você gastar com alguma coisa, algum mimo que você queira se dar, né? Onde você colocaria este dinheiro, que você já então guardou o recurso para emergência, numa categoria que você chamou de D+1, e aí o que? Poupança? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Qual seria, então, o investimento a princípio? Na verdade, investimentos de banco de baixo risco e com alta liquidez. Banco, corretora, a gente costuma trabalhar com CDB ou com LCI, algo que um fundo de investimento de baixo risco, também D+1. Quando você fala baixo risco, ele não rende muito, ele rende dentro de alguma coisa coerente ou de bom senso de mercado. Mas a partir de qual valor eu poderia colocar? Porque assim, a pessoa que tem menos renda, tem menos informação, ela simplesmente vai lá e coloca na poupança, às vezes rendendo 0,40, 0,45 de juros ao mês, é muito pouco, mas eu posso botar R$1, 10, 20 ou 1.000 e eu vou ter como botar. Esses outros investimentos fora a poupança, que não teria, a princípio, um valor mínimo para você colocar, tem algum que te restringe? Não, esse aqui só posso colocar depois que eu tiver R$10.000, aí eu posso começar a aplicar. Como é que é esse? Na verdade, cada banco, cada corretora, cada instituição financeira, ela vai fazer uma regra ali para os seus investimentos. Então, eu vou ter investimento de R$1 até investimento para investidor ali qualificado acima de R$1 milhão. Então, depende, é sempre bom você pesquisar quais são os investimentos de liquidez na instituição financeira que você tem conta, né? E ali escolher o que... Ou com a ajuda de alguém, né, ou com um certo conhecimento, escolher o qual você vai começar. Aldi, e se eu não tiver conhecimento nem ajuda de ninguém? Né? CDB é algo, CDB é certificado de depósito bancário, né? Ele paga mais do que poupança. Então, é seguro? É seguro, ele tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil hoje, por instituição financeira, por CPF. Gente, que legal isso. Então, quer dizer, uma pessoa que está juntando ali o seu dinheirinho, e 250 mil não é mais dinheirinho, 250 mil reais é um bom dinheiro, ele pode ter essa garantia do CDB, que você falou, e garantia de retorno para você, caso aquela instituição financeira dê uma quebrada, isso você tem de volta o teu dinheiro garantido pelo próprio governo. Exatamente. Né? Isso é muito bom. Na verdade, o Fundo Garantidor de Crédito, os bancos, eles recolhem todo o dinheiro que é depositado, né, e fazem ali uma reserva. E no caso, quando acontece a quebra de um banco, acessa-se esse fundo, tá? Entendi. Então, eu posso... como é que funciona a FGC? É 250 mil para instituição financeira limitada a 1 milhão. Então, até o investidor que tem mais de 250 mil e quer se manter dentro do Fundo Garantidor de Crédito, ele pode aplicar em diferentes bancos. Diferentes instituições financeiras que participem do FGC, claro, né? E tem ali esses produtos. Eu queria que você desse uma pincelada em Bitcoin. Eu sei que não é uma coisa que você... ou trabalha, não sei, mas assim... Porque eu vi muita coisa, muito escândalo envolvendo isso, as pirâmides, e um monte de gente colocando as suas reservas na esperança de ganhar 10%, 12%, 15% ao mês, e que isso não deu em nada. Deu prejuízo para quem aplicou e cadeia para alguns poucos que foram detectados ou pegos nesse crime financeiro. Como é que é essa questão do Bitcoin?
O Bitcoin ele é um tipo de criptomoeda, um criptoativo, né? Então é o mais conhecido de todos. Hoje nós temos milhares de outros criptoativos, né? O que acontece é que golpe tem em qualquer lugar, né? Infelizmente, e aqui no Brasil não é diferente. E fizeram uma pirâmide como esse golpe já conhecido no mercado e colocaram no fundo dessa pirâmide o nome de Bitcoin, como se tivesse lastreado em Bitcoin, mas na verdade nunca teve um lastro em Bitcoin. Não sabia. Entendeu? Por maldade então, isso, né? Porque você está investindo em Bitcoin, mas não, você não estava. Você estava participando de uma pirâmide, né? Então não tinha um lastro. Só um detalhe, assim, mais uma informação dessa mídia atual, muitas vezes tendenciosa, que não se mostra isenta, que faz com que a notícia chegue à população na ponta de uma forma equivocada. Eu sou uma pessoa diferenciada. Eu o tempo todo associei essa coisa daqueles crimes lá de Cabo Frio a Bitcoin. Eu fiquei cada vez mais assustado. Tanto é que uma vez eu falei com você e você me disse, tem como colocar alguma coisa, tem alguns fundos que levam em consideração. Eu fiquei extremamente tenso, nem sei se eu participei, porque eu acabo, para quem não sabe, ela que cuida da minha finança, né, ela que faz a gestão daquele pouquinho de dinheiro que eu tenho, ela me ajuda a fazer com que eu tenha uma aposentadoria melhor lá no futuro, que é um dos objetivos que você tem de se organizar financeiramente, né? Mas, então, é legal você esclarecer que nada tem a ver, puseram o nome, mas não tem a ver com o investimento propriamente dito. Exatamente. O que acontece é que quando lançaram esse golpe, o Bitcoin chegou no Brasil com aquela promessa de era R$1 e virou 10 mil, sabe? De um crescimento muito rápido. Então, eles aproveitaram essas notícias para fazer esse golpe de pirâmide de novo. Entendi. Não estou dizendo, eu não tive acesso, né, à parte econômica desse golpe. Não estou dizendo que não tinha nenhum tipo de investimento. Até podia ter investimento, mas não tinha o lastro todo, porque senão as pessoas seriam pagas e não levariam efetivamente o golpe, né? Me ocorreu um fato quando você fala que tem que olhar a planilha de gastos e ver formas de enxugar. O ideal é que você faça isso no casamento, marido e mulher, que façam juntos. Ou individual, se eles não conversarem do ponto de vista econômico. Mas dentre essas coisas que você senta e conversa com esse casal, qual foi a coisa mais estranha que você propôs, né, para que a pessoa tirasse, e a pessoa se recusou a tirar, que para você era alguma coisa muito fácil de fazer, Aldi? Engraçada essa história, assim, porque 10 anos, né, a gente tem algumas, né? Então, assim, atendendo casais em planejamento financeiro, eu já presenciei bastante história, assim. Acho que mais impactante que eu tive é que eu tive que atender o mesmo cliente 2 vezes. Ele tinha 2 famílias. E obviamente uma não sabia da outra, né? É padre, né? Você tá ali como planejadora financeira, você tá ali fazendo um papel ali de padre. Quer dizer como tem ditado, você não pode mentir para médico, para padre e nem para administrador financeiro. Nem para administrador financeiro, Abre o jogo que é melhor. É verdade. E aí, e esse cidadão, ele tinha diferentes pesos e medidas no caso do um e outro, ou ele foi igualmente rigoroso, justo com as duas partes? Olha, eu não lembro, assim, em detalhes, né? Isso já faz muito tempo, mas eu lembro que uma tinha filhos, a outra não tinha, então, assim, o orçamento de uma família era mais robusto do que da outra. Mas era isso, né? Eu brincava e falava assim, olha, sobre o seu seguro de vida, quando você morrer, eu vou deixar as 2 trancadas na sala e vou sair, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Caramba, que doideira. E coisas mesmo para tirar da planilha. Tipo assim, poxa, eu não posso tirar isso de forma alguma. Tinha alguma coisa muito supérflua que a pessoa se apegava àquilo com muita veemência? Primeira pergunta. E segunda pergunta, quem corta mais fácil os extras? O homem ou a mulher? É difícil responder essa. Né? Homem ou mulher, acho que todo mundo tem ali o mesmo, mais ou menos o mesmo perfil, ninguém quer abrir mão, né, de algo que está acostumado a fazer. Então, por exemplo, o homem que sai todo dia para beber num bar caro, né, você já está acostumado a fazer isso, sabe? Não dá para... É como se fosse quando você vai ao médico e fala assim, eu quero emagrecer. Aí você fala assim, eu quero emagrecer, mas eu como pizza todo dia. Né? Então, não dá para
comer pizza só 2 vezes na semana, não dá para ir para academia 5 vezes, né? Então, é mais ou menos esse o trabalho que o planejador financeiro tenta realizar com a família. Mas isso fica a critério da família. O que para vocês, vocês não podem abrir mão de jeito nenhum, e o que vocês consideram que você pode abrir mão assim em busca desse sonho, em busca desse objetivo, sabe? E o ideal é sempre que o marido e a mulher, eles realmente abram a finança, sabe? Fidelidade financeira também. Entendi. Além da fidelidade conjugal, né? A fidelidade financeira também, isso é super importante. E importante dizer que, às vezes, um ganha 10 mil, outro ganha 1.000. E as contas não vão ser divididas iguais. Vai proporcional, proporcional, né? O que um ganha e aquilo que o outro ganha, né? Então, é isso também. Isso é bem interessante. Então, quer dizer, tanto o homem quanto a mulher, eles são muito rigorosos, né? Assim, não tem diferença entre os dois. E também, quando a pessoa chega a chamar uma gestora financeira para opinar, eles estão dispostos a negociar, né? E você vê, na tua visão, que é mais frequente ao chamar, o cara está com a intenção de economizar, chama você, e você impacta e modifica a vida dessas pessoas, de cada 100 casais ou 100 pessoas, em quantas realmente tem alguma coisa para mudar. Porque eu estou te falando isso, que me dava uma certa aborrecimento naquela época do racionamento de energia elétrica, que eu tinha eu sempre fui muito cuidadoso com a energia elétrica da minha casa, não ficava deixando nada aceso, e aí, de uma hora para outra, na época, já tem uns 10 anos, o governo falou, olha, quem fizer a maior economia, eu vou bonificar mais. E eu falei, cara, é absurdo comigo, porque eu já estou na minha economia máxima, eu não tenho mais como reduzir a energia lá de casa, que eu sempre fui muito cuidadoso, né? Nesse caso, você tem situações onde você entra e quantos % realmente promovem alguma mudança, porque tinha gordura para queimar, e quantos não tem nada? Porque a minha pergunta é se você impactou com frequência ou impactou poucas vezes quando você olha a planilha, se debruça na planilha financeira daquela família. Tá. Sim, eu acho que quando a pessoa ela chega no planejador financeiro, ela já está com essa cabeça, eu quero mudar a minha vida financeira, muito. Eu quero fazer alguma coisa, então é muito mais fácil. É engraçado que quando a gente está conversando assim, com a pessoa que te chama, você já percebe, né, o quanto ela quer fazer ou não, o quanto é importante para ela ele fazer ou não. Você já faz um pré-julgamento assim, isso aqui vai dar certo, não, isso aqui eu acho que era só uma curiosidade, né? Entendi. Mas o meu trabalho, assim, e o que eu mais gosto de fazer é realmente fazer um planejamento financeiro e ver que aquilo ali deu certo, sabe? Acompanhar, porque eu acompanho mesmo, eu puxo a orelha, sabe? Então eu ligo e falo, por que você tirou 5.000 reais? Não estou te entendendo. Por que você sacou 50 reais no caixa eletrônico em Nova Iguaçu, sabe? Eu faço... Entendi. Às vezes eu faço ali um acompanhamento bem próximo. E é bom ver assim os clientes evoluindo e seguindo o plano, sabe? Eu acho que não só economizar, porque quando a pessoa vem conversar com você, ela já está pensando ali em economizar, está pensando no futuro dela ou em alguma emergência que pode acontecer. Mas a pessoa abrir a vida dela para você e você, com o que você adquiriu de conhecimento, indicar, nossa, eu consigo impactar e indicar um investimento que valeu a pena para essa pessoa, ou indicar um plano de negócios, um plano financeiro que faz sentido para a vida daquela pessoa. Então, isso assim, me deixa até emocionada em saber que... Legal, claro. Você ajuda, né? É como se fosse... você cuida da saúde das pessoas, eu cuido da saúde financeira das pessoas. Eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. Totalmente. Como você disse, a gente passa estresse quando não tem dinheiro para pagar as contas. Claro, é horrível. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou deixar para o próximo bloco. Você falou da questão do emergencial, do planejamento financeiro, mas eu queria que você me ajudasse a decidir se eu compraria uma casa financiada em 350 meses, como a gente vê, ou se eu pagaria aluguel e não compraria nada, porque 350 meses é muito tempo, não dá para você imaginar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pode ser? Tá bom, mas no próximo bloco, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente rapidinho, vai e volta. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já!
Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Pois é, como eu prometi, estamos de volta. Estou aqui com a Alde Ribeiro. Ela é gestora financeira formada em Administração e Finanças pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fez MBA em Gestão de Negócios no IBMEC. Então, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Eu estou aqui, né, sugando um pouco da informação e da boa energia que a Alde Ribeiro tem. E nós, no bloco anterior, nós fechamos justamente tentando ver o que seria melhor. Até hoje eu estava conversando na academia que eu faço, Academia Voga, que inclusive a gente vai entrevistar o gestor dessa academia, e aí estava lá com um personal falando que achava um absurdo a questão do tempo que você leva para comprar um imóvel. 350 meses é muito tempo, realmente é muito tempo. Mas eu até falei para ele, mas não é melhor você pagar 350 meses de algo que é seu do que pagar 350 meses de aluguel, porque você vai ter que morar em algum momento. Não, mas é melhor você guardar o dinheiro, morar de aluguel e guardar o dinheiro. Mas eu fico pensando que essas moradias mais populares, o valor da mensalidade, com enorme frequência, é menor do que o valor do próprio aluguel, dependendo da situação. Eu conheço, por exemplo, a realidade econômica no Terreirão, que é uma comunidade, para quem não é do Rio de Janeiro, que fica perto do Recreio dos Bandeirantes, e você vê lá os aluguéis de R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.300 de imóveis bem pequenos, do tamanho ou menor do que esses imóveis construídos por essas construtoras mais populares. Mas como é que seria, né, a tua opinião sobre essa questão de o que é melhor, alugar ou comprar? Tá bom, Ed. Assim, Edmilson, nós temos na nossa sociedade, né, ali basicamente ele dividido, né, quem tem muito dinheiro, né, e também quem tem pouco, quase nada. Então, quando você pensa ali, quem tem pouco, quase nada, é muito difícil hoje você conseguir um financiamento. Mas tem os bancos do governo, mas aí você tem que ter uma renda. Uma renda. Você tem que ter ali um nome, um nome limpo, mas enfim, é o popular, né? Uhum. Sem restrição, e é muito difícil essas pessoas de baixa renda chegarem numa vida de 18, de 20 anos, de 25, quando vão pensar em comprar, que não tenha tido nenhuma passagem por um órgão restritivo de crédito, né? Porque viver uma vida ali bem difícil financeiramente não teve uma educação financeira que começou a juntar desde pequeno, né? Não vem com uma base de uma família que ensina a fazer essa reserva de urgência e emergência. Então, é bem difícil. Então, quando a gente olha para essas famílias, às vezes o aluguel pode ser mais caro, mas é a única solução. Então, por isso tem tantos imóveis aí alugando, tanta gente alugando imóvel, né? Quando a gente pensa num público assim de mais alta renda, eu uso dinheiro para comprar à vista ou eu financio? Uhum. E aí a gente vai entrar no depende, né? Entendi. E aí a gente vai entrar no depende porque... Da urgência que você quer aquele bem, né? Dos juros. Financio a qual prazo, a qual juros... consigo investir esse dinheiro a qual prazo, a qual juros. Então, a gente vai analisar as duas esferas e falar, realmente, comprando à vista, eu tenho desconto, comprando à vista, eu não vou ter os juros do financiamento, que vai ser maior do que os juros de um rendimento, claro, digamos assim. Claro. Então, tem que ser analisado caso a caso, né, para a gente decidir se compra um imóvel ou se mora de aluguel. Não. Né? Hoje, com a nossa taxa de juros ali a 13,75... E lembrar que nós estamos gravando esse podcast final de agosto de 2022. Porque então pode mudar. Pode mudar.
A taxa de juros no final de agosto de 2022 está quanto? Selic está 13,75. Tá. Então, com essa taxa de juros, nós conseguimos investimentos hoje de baixo risco em renda fixa rendendo mais de 1% ao mês. Então, se eu tenho 250 mil, né, se eu conseguir juntar um dinheiro de 250 mil e eu penso assim, compro uma casa à vista ou vivo de aluguel? Hoje, se você for alugar um ambiente, uma casa, né, que custaria 250 mil, ela vai ter um aluguel ali em torno de R$1.000. Entendi. R$1.500. Entendi. Ou seja, E o seu menos... dinheiro investido 250 mil vai te dar R$2.500. R$2.500. Então, Isso. sabe? Então, tem momentos na economia que é factível você ter uma renda passiva sobre esse dinheiro que você tem, que pague o aluguel e sobra o dinheiro. Né? E vão ter momentos na economia, como a gente teve de 2% de Selic, que a gente não conseguia custear, por exemplo, nem se quiser, 2% de Selic ao ano, né? Um aluguel, por exemplo. Então, vão ter momentos para a gente fazer essa decisão. Mas assim, eu acho que o brasileiro, até com essa influência portuguesa, ele é muito adepto de comprar a sua casa, né? Ele não fica seguro morando de aluguel. Não sei se você percebe isso, você acha isso? Na verdade, sim, eu acho que os millennials, como a gente diz, eles estão mais abertos ali, né? Geração YZ, né? Geração mais nova, eles estão mais adeptos a viver de aluguel. Então, os meus clientes mais novos, eles já vêm com essa cabeça de quero ter o meu dinheiro, fazer render e viver de renda passiva e pagar aluguel. E tem os meus clientes, né? Mais de 35 anos, 40 anos, que tem ainda essa coisa de eu quero um bem, eu quero uma casa, eu quero algo fixo. E você, como é que você permeia isso, né? Você, obviamente, respeita a opinião e vai vendo a melhor solução para o desejo do teu cliente. A tua opinião vai se adaptando. Eu costumo dizer, na minha área, que eu sou médico, que assim, o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. Eu não vou dizer que o principal problema financeiro é a falta de educação para finanças. Mas você acha que esse problema também é muito importante? Em caso de sim, maior, igual ou menor essa dificuldade financeira que o país atravessa? A gente é um país em desenvolvimento, né? Mas você acha que uma educação financeira poderia ajudar muito? Muito, né? E quanto antes, melhor. Entendi. Quer dizer, quanto mais jovem a pessoa fizer, melhor. Antes tarde do que nunca, né? Mas exatamente. Não, eu acho que recentemente, não sigo a área de educação escolar, mas recentemente foi colocado na grade das crianças a parte de educação financeira, né? Livros para educação financeira. Isso não era tratado, abordado nunca. No passado. Você sabe que quando eu estudei no ginásio no Abraão Jabu, que é uma escola pública no subúrbio do Rio de Janeiro. E tinha lá uma matéria, depois nunca mais vi, chamada Técnicas Comerciais. E nessa matéria, acho que até o professor Elcio que dava, ele era muito engraçado, mas assim, a gente aprendia a preencher um cheque, o que era um cheque sem fundo, o que era um cheque cruzado, cheque ao portador, nota fiscal. Ele dava essas informações do dia a dia. E não sei se eu estou falando do dia, eu estou com 62 anos de idade, estou falando na época eu tinha 12 ou 13 anos, 50 anos atrás, quase, 45 anos atrás. Então é engraçado que isso não foi mantido num colégio público municipal, que para mim é uma boa ideia, né? Quando você fala de educação financeira, pegando de novo esse gancho, essa educação financeira, a princípio, ela é obrigatória que seja individualizada, ou eu tenho, como na medicina do estilo de vida, condições de dar algumas dicas que são genéricas e que eu posso aqui no podcast dar, né? Ou eu posso aqui no podcast dar algumas dicas de triagem para que essa pessoa se enquadrando naquele comportamento, que ela busque um atendimento individualizado. Mas você acha que o coletivo, o público, a coisa mais ampla cabe na educação financeira ou você acha que isso é impossível? Não, é super factível e hoje o que mais a gente tem é informação. Né? Então, você procurando uma informação de qualidade, hoje você consegue ver no Instagram, por exemplo,
pessoas que dão dicas efetivamente, diariamente, sobre investimento, sobre como está a economia e de forma simples, clara. Então, hoje, o indivíduo que quer buscar, que quer entender um pouquinho sobre finanças, educação financeira, como fazer ali para ajustar o seu orçamento, ele consegue sem nem efetivamente pagar ou pagar por então, isso. Então, já que você falou Instagram, você pode dar teu Instagram aqui no nosso canal? Posso. Qual é o teu Instagram? Bota aqui embaixo, escreve aqui embaixo o Instagram me fala. Qual é o Instagram? É Aldi, com 2 I's. ALDII. Exatamente. Ponto Carvalho. E tem o meu conta aí, Audi, que é o de trabalho aí que eu estou tentando desenvolver. Tá, então eu vou colocar aqui embaixo para que as pessoas possam seguir e mandar mensagem para você. E aproveita e manda mensagem para mim também, né? No @Edmilson e segue o nosso canal, porque a minha ideia no canal é trabalhar sempre na prevenção e na minimização de problemas. Minimizar problemas, sejam eles da área da saúde ou na área econômica. E se você gostou da áudio, dá um toque, quero ver áudio outras vezes aí no teu canal, e eu vou tentar, na medida do possível, trazer áudio para discutir, nessa forma simples, mas objetiva e com bastante competência, assuntos relacionados com aspectos financeiros. Então, quando você pegou e falou então dos 3 objetivos da finança, que seria finança em caráter emergencial, até 6 vezes o que a pessoa ganha para utilizar numa situação emergencial. E nesse caso, o dinheiro que vai rendendo você vai tirando, jogando para outra conta? Vai jogando para aquela de longo prazo? Ou você deixa lá sem mexer? Porque você falou que tem determinadas aplicações que estão no 1% ao mês. Então, queira ou não, tudo bem, tem juros sobre juros, mas, a grosso modo, depois de um ano, teria no mínimo aí 12% ou 13% de juros. E aí eu posso pegar esse dinheiro, se fosse ainda 6 vezes o que eu ganho, e botar numa outra aplicação de mais longo prazo? Pode. Ou você prefere não? Me fala. Pode sim, Edmilson. Na verdade, sempre observando, né? Nós tivemos ali um retorno de 13% ao ano sobre aquele investimento, né? E ele está lá parado há 1 ano. Então, mas qual foi a inflação do período? Porque se você tira ali os 13% do que rendeu, você deixou ali só o básico, aquele que você conseguiu guardar, mas você não corrigiu o seu dinheiro, né? Então, ali, então a inflação foi 5, eu não vou tirar 12, exatamente. Eu vou deixar ali os 5 um pouquinho para sempre ter aquela correção monetária sobre aquele dinheiro que vai ficar ali para reserva de urgência e emergência. O restante, a gente pode ir ali colocar para médio prazo, se a pessoa tiver a tendência ali de comprar alguma coisa, tiver algum plano de viagem, um plano de comprar carro, de comprar casa, né? E depois disso, a gente já pensa ali na reserva de aposentadoria, aí é um cenário de longo prazo. Eu tenho mais um bloco aí no nosso programa. No próximo bloco, eu queria conversar um pouco com você sobre poupança tradicional. Eu queria que você desse dicas de como esse grupo que é conservador e temeroso deve proceder a partir de agora. Que uma coisa é você ser conservadora e temerosa sem informação, outra coisa é você agora informando para essa turma, que não é pequena, acerca do que fazer com o dinheiro que está na poupança. Mas para o próximo bloco, tá bom? Tá bom. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. É VaptVups, tá bom? Até breve. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Conforme prometido, né, eu estou aqui com a Aldi Ribeiro. A Aldi Ribeiro, ela é uma especialista em gestão de recursos, fez a sua formação acadêmica em administração e finanças pela UERJ e é o MBA em gestão de negócios pelo IBMEC. E a conversa aqui é como economizar, como fazer, como cortar custos. E aí a Aldi falou que a poupança, no entendimento dela, é um investimento muito ruim, porque dá um rendimento muito baixo, mas é muito seguro. E aí eu perguntei assim, e ainda se aplica muito em finanças? Qual é o percentual dos brasileiros, Aldi, que tem aplicação no que você reputa como sendo um dos piores investimentos, ainda que seguros? Quantos por cento da população brasileira aplica dinheiro em poupança? Edmilson, são cerca de 25% aí da população. 25% que dá economiza 60, 70 milhões de pessoas. Economiza ali em poupança. Então, não sei se por desinformação, né? A desinformação ali ela gera assim um certo medo, mas a poupança ela também participa do Fundo Garantidor de Crédito. Sim. Então, como outros produtos. Só define o que é Fundo Garantidor de Crédito. Você falou no outro bloco, mas vai que a pessoa tenha corrido aqui e não tenha entendido direito. FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ele determina ali, né, que por instituição, por CPF, é seguro 250 mil e em todo o território nacional ali até 1 milhão por pessoa física. Por pessoa física. Você pode ter conta. 250 mil numa, noutra, total de 1 milhão, teria garantia de que se aquela instituição quebrasse, eu teria o recurso de volta. Exatamente. Então tem até como você diversificar ali bancos e instituições financeiras para você ter esse seguro por completo, digamos assim, né? Quando você pega, então, 25%, vira e mexe, você encontra, dentre as pessoas que a convidam para opinar, que pedem a sua consultoria, pessoas que têm poupança. Como é que você consegue demover a pessoa dessa questão? Quais são os argumentos que você utiliza? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, você consegue uma taxa de sucesso dessa conversão de quantos por cento? Quantas pessoas, em cada 100 pessoas que têm poupança, quantos você consegue levar para um outro investimento e qual seria esse investimento? Porque o perfil dessa pessoa é um perfil muito conservador, né? Então, você consegue levar todo mundo para outro fundo, sim ou não? Normalmente sim, né? E aí, Aldi, como é que você mostra isso para a pessoa? Normalmente eu mostro o que ela está deixando de ganhar. Ah, entendi. Então, o que ela está deixando de ganhar, tanto no dinheiro que ela está perdendo para a inflação, porque você deixa na poupança. A poupança ela rende 70% de Selic mais TR. Então, ela está rendendo ali 70% da Selic atual de 13,75. E as pessoas falam, nossa, mas está ótimo. Não está ótimo, porque tem coisa melhor com o mesmo perfil de segurança. Então, eu falo um pouquinho dos riscos de poupança, esse perfil de segurança também do Fundo Garantidor de Crédito, para a pessoa entender que existem outras opções e também mostro financeiramente com um mês, com 6 meses e 1 ano, o quanto ela deixou de ganhar. Vamos lá, então vamos exemplificar. Eu não vou fazer cálculos matemáticos elaborados, que a gente está aqui sem nenhum recurso de maquininha, mas vou fazer uma conta simples, 100 mil reais. Digamos que eu tivesse 100 mil reais numa poupança e está lá aplicado a partir de 1º de janeiro de 2022 até dezembro, 31 de dezembro de 2022, portanto 12 meses depois, quanto eu em 1 ano terei ganho em termos de poupança e quanto você acha que eu estou perdendo se eu fosse utilizar esse mesmo recurso em uma outra aplicação que você repute como segura e melhor em termos de rentabilidade. Se a gente for considerar hoje, né, que o CDI, que é o que remunera ali, é a taxa benchmark do mercado financeiro, que remunera ali os outros investimentos de baixo risco, né? Então, ele está dando ali em torno de 1%, 1,10%, 1,2%, e a poupança ela vai te dar ali cerca de 0,75%,
eu estou deixando toda essa diferença na mesa. O que em um mês você já está perdendo ali 0,30, 0,25, quando você vai ver no ano o cenário é bem maior. Você deve ter perdido talvez os 5%, 6% se bobear. Exatamente. Mais ou menos isso. E outra coisa... E 5%, 6% de 100 mil reais, você está falando de 5 a 6 mil reais. Exato. 5 a 6 mil reais vai fazer um monte de coisa boa. Para quem ganha salário mínimo, para quem ganha salário mínimo, são quase 5 meses de trabalho. Exatamente, né? Já dá para construir outra poupança, né? Outro tipo de investimento. Então, assim, você tem essa proposta de fazer... Então, colocaria esse dinheiro, tiraria todo e qualquer dinheiro da poupança e levaria para esse tipo de aplicação que tem a mesma segurança, porém maior rentabilidade do que a poupança. O que as pessoas mais batem, assim, em questão da poupança, a poupança ela não tem imposto de renda. Né? Ela não cobra, ela não é tributada de imposto de renda, né, para pessoa física hoje no Brasil. Então, o que acontece é que eu também tenho investimentos fora a poupança, que também participam do Fundo Garantidor de Crédito, que também não tem imposto de renda. Poxa, eu não sabia isso. Eu aprendi hoje que aquele pessoal que foi preso com Bitcoin, da pirâmide, não foi Bitcoin, foi pela pirâmide. Eu estou aprendendo também nesse bate-papo que tem vários outros investimentos, outras aplicações no mercado, dentro da legalidade, obviamente, que não tem a tributação do imposto de renda. E não só a poupança, como há décadas a gente ouve. Então, gente, você que tem dinheiro na poupança, você que faz parte desses 25% dos brasileiros, algo em torno de 60, 70, quase milhões de brasileiros que tem dinheiro na poupança, é uma boa oportunidade de fazer contato com a Audi, né? Está aqui embaixo de novo os contatos dela das redes sociais, do Instagram dela. Entre em contato de novo, que aí ela vai te ajudar a tomar uma decisão melhor. Lembre-se, para cada 100 mil reais que você tenha numa poupança, que é um valor bastante considerado, você está perdendo aí algo em torno de 5 a 6 mil reais por ano. E se você pensar, dá 2 belos jantares até com a sua esposa todo mês, ou com o teu marido todo mês. E às vezes a gente fica segurando, e está perdendo aí 600 reais, 500 reais por mês, por ter colocado o dinheiro numa aplicação ruim. E o que eu gostei de fazer a minha aplicação, aí vai um depoimento de um cliente seu, é que você sempre busca aquela aplicação que é melhor para o seu cliente e não uma determinada meta que algumas vezes alguns bancos precisam bater. Eu vejo, vira e mexe, alguém me liga, doutor Migovski, me ajuda aí, faz isso para mim assim, porque ela precisa vender tantos, sei lá, aqueles negócios de... Tem umas coisas que são sorteadas, esqueci o nome, que você bota o dinheiro... Título de capitalização. Aí você, depois de 1 ano ou 2, você recupera, e eu percebo que, nitidamente, isso é um dos desafios que os gerentes dos bancos têm que cumprir, seguindo o que a linha mestra daquela instituição manda. E eu nunca vi você fazer isso comigo. Sempre me dá a opção que é melhor, explica, mostra fatos e dados ao longo daquele período e diz, olha, o que você quer arriscar, como você quer fazer. E o que eu fiz? Eu peguei o meu recurso, botei um pouco, que seria esse que você chama de emergencial, reserva, para eu poder resgatar o dinheiro de uma forma imediata, e coloquei um outro para quando deixar de trabalhar, deixar de produzir. É óbvio que eu tenho a universidade que, a princípio, me pagaria integral, mas aí a gente vai para a última parte mesmo da nossa conversa, que é o quanto eu tenho que ter armazenado ao longo da minha vida para tentar viver uma velhice mais tranquila, né? Para eu poder manter o mesmo nível de vida que eu tenho hoje, a mesma qualidade de vida, né? É claro que a gente vai envelhecer, vai ficando pior, mas o que eu tenho que guardar hoje, né? Ter guardado hoje para enfrentar uma velhice mais tranquila. Você tem essa ideia, essa dica para me dar? Ótimo. É muito importante, quanto mais cedo você pensar ali na sua aposentadoria, na data que você quer efetivo, no ano que você quer realmente se aposentar e nos seus gastos atuais... Eu quero agora. Gente, tchau, vou acabar agora. Não, tô brincando, vamos lá. Tem muita estrada pela frente, mas vamos lá. Mais fácil fica o seu planejamento, menos doloroso fica você juntar dinheiro, né? Porque quando eu falei assim, 30% da renda, é muito dinheiro, mas começa com R$5. R$5 por dia, né? A gente vai ter já um montantezinho. Saiu da reserva de urgência e emergência, não tem nada para comprar, adquirir de curto prazo, de médio prazo, vamos para a reserva da aposentadoria. É sempre bom pensar no futuro, porque
o brasileiro não pensa muito no dia de amanhã. O brasileiro não tem seguro de vida, o brasileiro não tem seguro de imóvel, então não estou aqui para vender seguro, muito pelo contrário, não faço isso, mas a consciência de que isso é importante, porque as coisas acontecem e vão acontecer, e você vai se aposentar. Claro. Então é bom que você faça esse planejamento para que você viva da melhor maneira e mais confortável. Por exemplo, hoje no auge da minha vida colaborativa, eu ganho um salário. Só que se eu sou CLT, se eu me aposentar, eu não vou ter o mesmo salário. Não vai. Porque hoje no Brasil a gente participa ali do INSS, do governo. Então, eu tenho que ter na minha cabeça o quanto eu ganho, o quanto eu gasto desse dinheiro que eu ganho, e quanto eu vou ganhar na minha aposentadoria se continuar dessa mesma maneira, porque as coisas ainda podem mudar, claro. O valor de teto de aposentadoria. Então, essa diferença eu tenho que pensar lá na frente. Poxa, eu ganho 10 mil reais hoje, o meu teto de aposentadoria vai ser 5 mil, se correr tudo bem. Como é que eu vou juntar esses outros 5 mil para quando eu ficar velha, eu não passar perrengue, digamos assim, né? Claro que tem aquelas questões que você gasta para trabalhar, né? Quando você ganha 10 mil, você tem uma série de gastos de comida fora, roupa, transporte, cerca de maquiagem. 70%, os estudos mostram que as suas despesas, elas diminuem 30% também. Então, entendi. 70% é fixo, você vai ali ter... Porque, na verdade, você acaba substituindo alguns gastos. Por exemplo, eu sou CLT, eu tenho um plano de saúde. Quando eu me aposentar, eu vou ter outro gasto de plano de saúde, por exemplo. Vai ficando mais velho, os planos vão ficando mais caros. Os planos vão ficando mais caros. Então, você tem ali outros gastos, então cerca ali de 70% ali ele vai manter de gasto. Entendi. E você tem que ter essa ideia ali para poder chegar. Então só faltam... Então eu ganho 5, eu vou ganhar 5 no futuro, eu tenho que economizar 5? Não, porque eu ando juros compostos daqui a 30 anos, né? Claro. Aí a gente faz uma outra conta ali para ver se realmente isso é ideal. Ou você pode aumentar também. Eu tenho 10 mil hoje, mas quando eu envelhecer, eu quero me aposentar ganhando 20. Então você vai ter uma meta maior ali de... Tá bom. Entendi, Aldi. Foi um papo bastante esclarecedor. Você fala português, eu falo termos técnicos de economia, que é muito bom. Mesmo que os colegas que fazem economia ou administração financeira venham criticar, falou de uma forma simples, porque as pessoas falam isso, né? Você não está falando para quem entende, você está falando para pessoas como eu, que não entendem de economia e está aqui querendo aprender. Recado final, minha cara Aldi, qual seria nesse momento para a gente poder encerrar nosso podcast? Além de pedir para te seguir nas redes sociais, obviamente. Obrigada, Edmilson, aí pelo convite. Né? Realmente eu fui convidada, né, para falar de forma clara, de forma sucinta, que chegue ao máximo de pessoas possíveis. Né? Fico muito feliz aí com o convite. E assim, gente, façam educação financeira. Isso também faz parte da saúde. Com certeza. É bom economizar. Quando você começa pequeno, você vê que não faz, você acha que não faz diferença, mas lá na frente você faz. E quanto mais você economiza, mais você quer guarda, sabe? Você fica feliz. Você fica feliz ali. Quando você vai para academia, e quanto mais resultado você vê, mais você quer frequentar. Então é isso. Eu acho que esse é o recado final. Muito bom, obrigado. Olha, se vocês gostaram, comente aqui no nosso podcast. Toda semana a gente está lançando 2 podcasts novos, tanto no meu canal no YouTube, quanto no canal do YouTube do Correio da Manhã, também na TV Correio da Manhã, que vai ao ar, né, também semanalmente, na região serrana do Rio de Janeiro. E eu acho até que em breve eu vou lá fazer um programa ao vivo, porque aquela região eu amo de paixão, tá bom? Espero sugestões de vocês e que vocês compartilhem esse vídeo, esse podcast. Afinal de contas, as informações, tanto na área de saúde quanto de economia, salvam vidas e humores. A gente fica melhor humorado com o dinheiro no bolso. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.